Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim falar das leituras de janeiro e também alguns assistidos. Já vou começar me desculpando porque eu tô sem microfone. Ele vem com dois e eu jurava que um deles estava carregado, mas não, então acredito que o que está descarregado mesmo é a peça que conecta. Resumindo, talvez tenha um pouco de ruído, mas será resolvido, já coloquei ali pra carregar. E vamos lá, sobre janeiro. Janeiro foi um mês aí que eu acho que foi unanimidade para as pessoas, que durou 5 anos dentro de um mês. Eu fiz muita coisa em janeiro, eu tive 3 viagens, passei vários finais de semana fora de casa. E apesar disso tudo, eu acho que eu consegui até que ler bastantinho, assim. Eu finalizei 3 livros, tem mais algumas coisas em andamento. Então vamos lá. O primeiro finalizado, que aí foi bem curtinho, bem rapidinho mesmo, foi As Margens do Ditado, da Helena Ferrante, sobre os prazeres de ler e escrever. Ele vai trazer 4 textos dela, né, que vão falar um pouco sobre a experiência dela com a escrita e também com a literatura. Então o próprio título, Margens de Ditado, tem muito a ver com como ela aprendeu. Especialmente o primeiro texto fez muito sentido para mim, considerando minha experiência de leitura com ela, assim, porque ela comenta sobre o quanto por muito tempo ela achou que escrever precisaria estar dentro dessas margens e o quanto ela com o tempo foi saindo. E eu já comentei algumas vezes que eu sinto que ela é incômoda por querer, então talvez isso esteja relacionado com ela querer sair da margem por querer. Enfim, eu gostei. Ele vai trazer várias referências a outras obras que algumas eu não li, outras eu já conheço. Mas eu recomendo mais para quem gosta muito dela mesmo, ou quem já leu muitas obras dela e quer se aprofundar um pouquinho. Então, para mim, foi mais ou menos, assim, eu gostei da experiência de leitura, mas não foi nada que me marcou tanto, até por eu não ter uma relação aí tão próxima com a Helena Ferrante. Na sequência, eu finalizei, que já estava em andamento, né, o maravilhoso Alesse do Éden, do Steinbeck. No ano passado eu li As Vinhas da Ira, né, então esse ano aqui eu li o Alesse do Éden. E aqui nós vamos acompanhar como principal, né, não apenas, mas nós vamos ter uma família, que é a família Trask. A gente começa conhecendo a história de 2 irmãos dessa família, que tem aí várias semelhanças com a história de Caim e Abel. E ao longo do tempo, né, um desses irmãos vai ter 2 filhos que também novamente vão ter essas referências a Caim e Abel. Então ela é uma história que trabalha com alguns ciclos e que ela vai ter muito sobre bem versus mal, sobre livre-arbítrio, sobre será que as pessoas realmente são boas ou más e isso define elas, ou o conceito de bom e mal está em pequenas ações e pequenas escolhas. Então eu gostei muito, muito desse livro. Eu achei ele o menos triste dos livros do Steinbeck que eu já li. Obviamente, ele não é um livro super feliz, mas aqui como que eu posso explicar? Em As Vinhas da Ira a gente tem uma crítica social muito forte. Ele é muito focado realmente em tratar daquela miséria e das condições ali que a sociedade impõe para aquilo. E nesse aqui a gente tem isso muito mais focado para dentro, assim, né? Então, numa crítica moral da sociedade, dos bons costumes e nessa investigação mesmo sobre o ser humano. Então, é um livro mais existencialista. Eu gostei muito disso nele, mas eu achei um pouco diferente, né, dos anteriores. Eu ainda gosto mais das Vinhas da Ira, mas esse aqui com certeza é um dos favoritos do ano. É um livro pelo qual eu nutri um carinho super especial. Eu já tinha gravado vídeo sobre As Vinhas da Ira, mas eu nunca postei porque eu não achei que ficou bom bastante. Então agora, quem sabe, aí eu use os 2 para gravar um super vídeo sobre as obras do Steinbeck que eu já li. Eu também já li Ratos e Homens, mas eu precisaria reler, ou no mínimo revisitar, porque já tem aí uns bons 8, 10 anos que eu li Ratos e Homens. Mas super recomendado. Primeiro favorito aí do ano já temos. E o terceiro que eu finalizei, que também é um livro mais rapidinho, mais curtinho, foi encaixotado na minha biblioteca, do Alberto Manguel, que eu ganhei do meu irmão. E eu gostei bastante desse livro aqui, né? Ele vai falar, ele também é um livro de não ficção, né? O Alberto Manguel, eu não sei se pronuncia Manguel ou Manguel, então, perdão, podem colocar nos comentários. Aqui ele vai comentar, né, sobre
esse momento de encaixotar uma biblioteca de mais de 30 mil exemplares que ele tinha numa casa na França para se mudar para um pequeno apartamento em que ele não pode levar tudo isso. Mas vai muito além disso aqui, vai falar sobre a relação do ser humano, né? Não só dele, mas utilizando a dele também para tratar do ser humano com a literatura, como os livros fazem parte da nossa vida e como a gente acaba tendo parte de nós dentro da nossa pequena biblioteca, o quanto a biblioteca dele significa para ele. E vai falar muito sobre bibliotecas no geral, né? Então, em dado momento, ele assume a Biblioteca Nacional de Buenos Aires e isso traz uma relação muito forte do país onde ele nasceu, mas de onde ele saiu muitas vezes e o quanto esse país foi moldado, né, através de bibliotecas, o quanto a história da humanidade foi moldada através de bibliotecas. A gente tem muita referência aqui, Biblioteca de Alexandria, histórias gregas, e o quanto a literatura, né, o quanto a realidade e a literatura estão relacionadas, o quanto, no fim das contas, a literatura é sempre uma maneira de tentar entender o mundo ou descrever o mundo que a gente vive. Então eu achei assim, que ele consegue chegar numa profundidade imensa, sendo um livro muito leve, não fica complexo em muitos momentos. Ele cita bastante gregos, né? Então, apesar de eu ser a louca da Odisseia, que amo muito, tem muita coisa aqui que eu não li de literatura grega ainda, então eu já saí daqui com uma lista de indicações, mas eu recomendo demais esse livro para todos os apaixonados por literatura, assim, amei muito. Gente, então calor de 30 graus, fica muito quente aqui nesse lugar da casa, porque é onde tem mais vidro, assim, fica mais iluminado, então valorizem que eu tô aqui suando para gravar. E vamos lá, fora isso tem outras duas coisas em andamento, na verdade tem mais um, mas esse outro eu comecei agora, bem em fevereiro, então não vou contar. Mas eu já estava lendo, né, os poemas da Louise Gluck, e eu confesso que eu dei uma parada, assim, só não estava lembrando mesmo de pegar. A poesia é uma coisa que é mais contemplativa, eu gosto de ler quando eu estou no mood, mas nos últimos dias eu peguei mais esse aqui, eu quero ver se eu finalizo ele em fevereiro. Eu acho que eu já comentei um pouquinho em algum vídeo, mas tô gostando dele. Ele não é um livro que tá mexendo comigo muito emocionalmente, mas é um livro que eu tô gostando racionalmente, então indicado aqui, quando eu finalizar eu conto pra vocês. Tô mais ou menos na metade dele, eu diria. E, por fim, eu comecei a ler, assim que eu finalizei A Leste do Éden, né, como era o planejado, o primeiro dos que tava ali na lista de leituras para que talvez fossem metas, né, para 2024, que é O Conde de Monte Cristo. Sobre esse aqui, eu tenho uma grande decepção a trazer, que é a folha. Gente, muito difícil ler. Olha aqui, vocês estão enxergando? Dá pra enxergar todo o fundo e isso faz com que a leitura seja muito difícil. É uma folha muito fina. Eu não esperava isso da Zahara. Eles ainda vendem como uma edição de bolso de luxo, então, tipo assim, zero luxo isso aqui. Quando eu comecei a ler, me deu uma tristeza real, assim, porque eu li acho que 2 primeiros capítulos, eu tava gostando muito da história, e eu pensei que eu não ia conseguir finalizar, não sei ainda se eu vou conseguir finalizar a leitura nessa edição, que é uma edição bonitinha, assim, mas zero recomendação dessa edição, de verdade, assim, não tem como ler um livro desse tamanho. É muito cansativo pra vista, o tempo todo você fica enxergando o que tá aqui do outro lado, além de ser folha branca eu já sabia que era. Eu até fui olhar, né, na Amazon se tinha comentários sobre isso, avaliações, e não tinha ninguém falando, então estou falando, não comprem essa edição aqui, a não ser que você já tenha lido o livro e você queira ter pelo valor sentimental, porque ela realmente é bonitinha, mas muito difícil. Dito isto, eu estou na página 127, tô tendo que ler aos poucos porque realmente cansa muito. Tem esse problema gravíssimo, pra mim é um problema gravíssimo isso. Eu não sei se teve algum outro livro de edição barata que eu tenha tido na vida que fosse tão ruim assim, de verdade. Então fica aqui meu ódio, muito ruim. Mas eu li 9 capítulos até o momento, assim, tô no capítulo 10, eu tô amando a história. E sinceramente não sei se vocês têm outra edição de Conde de Monte Cristo. Eu cogitei comprar pro Kindle também já no primeiro dia, mas primeiro, meu Kindle não tá muito bom, porque ele é muito velho mesmo.
A bateria dele dura muito pouco, então acaba que muitas vezes eu esqueço de pegar e não funciona tão bem para leituras que eu quero manter com frequência, assim, porque se ele fica uns dias parado, ele já acaba a bateria, eu tenho que pôr pra carregar de novo. E fora isso, calhamaço. Eu tenho mais dificuldade de ler calhamaço no Kindle, um pouco por conta da concentração mesmo, são livros maiores, então eu acabo esquecendo ou perdendo um pouco o foco na hora de ler, porque você não vê o livro caminhando, né, no Kindle. E além disso, eu sinto muito e tenho sentido cada vez mais que vai ser um livro que eu vou amar muito, assim, eu tô muito cedo pra falar, tô na página 127, né, ele tem 1.600 nessa edição. Então, bem no início, mas eu tô gostando muito e livros que eu gosto muito eu quero ter na minha biblioteca. Mas aí também não sei o que fazer com essa edição. Então o resumo é esse, eu estou adorando o livro, odiando a edição e não sei se vou finalizar nessa edição ou se vou acabar providenciando alguma outra para finalizar a minha leitura. Venho contar para vocês quando tiver essas atualizações. Então foram esses, né, os que caminharam aí, os que foram finalizados e iniciados em janeiro. E em janeiro, apesar de tudo que eu comentei no início de ter sido um mês super intenso, com muita coisa acontecendo, eu assisti a 3 filmes, então eu queria indicar aqui. E também tem 2 séries pra comentar. Uma, né, das minhas... não é uma meta, porque eu não coloquei número e foco nisso, mas uma das minhas resoluções é tentar aproveitar mais momentos em que eu preciso focar. Eu estive muito desfocada no ano passado, né, muito ansiosa. Então, assistir coisas é algo que exige um foco, uma concentração. Então, começar pelos filmes. O primeiro que eu assisti foi Saltburn, ficou super famoso, conhecido, falado, etc. E é muito ame ou odeie, né? Tem gente que adorou, tem gente que não gostou. Eu sou do time que não gostou. E assim, na verdade eu acho que o meu não gostar veio de uma expectativa de que eu ia amar, porque eu amo um filme assim. Tipo, ele tem todas as vibes nonsense de filme que eu gosto. O trailer me deixou muito empolgada. Então, a Mãe, O Sacrifício do Servo Sagrado, filme que você sai do cinema, ou enfim, do filme, com a cabeça assim, não sei o que eu achei, geralmente eu amo. E não foi o que aconteceu, foi mais indiferente assim, pra mim, não é que eu odiei. E a primeira metade é simplesmente idêntica, cópia de um conto do Fitzgerald que eu já li. Eu acho que o nome do conto é O Diamante do Tamanho do Hits, mas eu não tenho certeza, mas ele tá nesse livro que chama O Diamante do Tamanho do Hits. É exatamente a mesma coisa, tipo, o cara jovem de família mais humilde vai pra faculdade, mas ele não tem muita grana, ele fica amigo de um cara que é muito rico, e esse cara tem palácio que fica super difícil de acessar, e chegando lá ele tem uma irmã, tudo isso, assim, pra mim foi igual. Eu até procurei, porque eu fiquei meio chocada com a semelhança. Eu vi muita gente falando também das semelhanças com o Talentoso Ripley, mas eu nunca li nem assisti a Talentoso Ripley, então eu não sei. Mas depois, né, a partir da metade, ele toma outro rumo, não segue mais o conto do Fitzgerald, mas eu não gostei. Então, o resumo é esse, sou do time das pessoas que não gostaram muito de Saltburn. Se você gostou, tá tudo bem também. Achei as atuações impecáveis, muito boas. Inclusive o ator, né, que faz o personagem ali, que é o amigo pobre, é o mesmo ator do Sacrifício do Servo Sagrado, que é um filme que eu amo. Depois disso, eu assisti Past Lives. E esse, gente, fazia muito tempo que eu não tinha um filme que eu amava tanto. Eu amei esse filme, amei, amei, amei. É a trilogia Before do mundo moderno, da vida real. Foi isso que eu senti. Eu gostei muito. Não tem muito o que dizer, né? Ele vai falar ali a respeito de 2 amigos de infância que tem ali meio que um amorzinho um pelo outro, né? Então no início ali na pré-adolescência, na Coreia, e ela se muda, né? Ela muda para o Canadá com a família. Eles perdem esse contato. No início ali da vida adulta, na juventude, eles se reconectam pela internet, começam ali a conversar todos os dias e ter aí essa interação. E aí, muitos anos depois, eles se encontram pessoalmente, e isso é muito intenso. Então, amei, assim. Filme maravilhoso, super indicação. Quem gosta da trilogia Before, acho que é uma boa comparação. E a atriz que faz a protagonista é a Stella do The Morning Show, que eu já vou comentar daqui a pouco também, que eu acho uma atriz excelente, as atuações são incríveis. Ele vai falar muito também sobre
essa questão cultural, né, muito diferente entre a Coreia e os Estados Unidos, né? Ela muda primeiro para o Canadá, depois para os Estados Unidos, ao passo que ele é muito coreano, né? Então ele faz com que ela sinta em alguns momentos muita diferença, em outros momentos se identifique muito. Maravilhoso. Um dos melhores aí, com certeza, dos últimos anos. Então fica a super recomendação. E por fim, eu assisti Anatomia de uma Queda. Eu gostei, esse eu acho que foi um gostei mais... Gostei, não amei, mas eu achei bem interessante. E nós temos, né, uma escritora que é suspeita ali de assassinar o marido dela, né? Ele cai ou se joga ou é empurrado, né? Não sabemos, de uma janela mais alta na casa em que eles viviam, e ela vai aí ser julgada por isso. E os livros dela em dado momento são citados ali também como tentativa de prova e coisas do tipo. É bem interessante para entender um pouco como funcionam tribunais de julgamento na França. É um filme francês e tem muito diálogo, assim. Eu não me incomodo, ele é um filme bem lento, assim, mas pra mim isso não é um problema, né? Ele tá aí nas indicações do Oscar, acho que é por isso que tá tão falado. E eu não sei se todo mundo aqui sabe, ou se alguém aqui sabe, mas eu cursei 2 anos de Direito, né? Eu trabalhei com advogado criminalista, eu participei de tribunais do júri, então eu acho interessante ver essas diferenças, é bastante diferente do sistema do Brasil e do sistema norte-americano, que é muito retratado no cinema que a gente tá acostumado. Então é isso, é um filme que eu gostei, eu recomendo, não foi um dos favoritos da minha vida, mas eu gostei de ter assistido. E fora isso, eu finalizei a 3ª temporada do The Morning Show, né, agora passando para séries. Eu gosto muito de The Morning Show, gente, eu acho que algumas temporadas ou alguns episódios têm uma parte de crítica um pouco mais afiada, outras são mais o água com açúcar. Aquilo que você quer assistir para dar uma relaxada, assim, eu acho que ele equilibra bem nesse sentido. E eu gostei bastante, eu acho que essa última temporada tem coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto nela, mas me fez uma boa companhia e fiquei bem feliz por ter finalizado. Aguardo novos episódios. E por fim, eu tô assistindo Succession. Succession eu não finalizei ainda a 2ª temporada, mas deve faltar pouquíssimos episódios. Então eu venho contar pra vocês, mas é a série aí que eu tô seguindo agora, né? E quero finalizar em breve e contar pra vocês também. Foram essas as coisas que aconteceram, né? Que eu li, que eu assisti aí durante o mês de janeiro, né? O ano de janeiro. Fevereiro já tá sendo, né? Um mês que passa mais rápido, um mês mais curto. Tem meu aniversário, tem carnaval. Então, com certeza vai ser um mês aí bem intenso também. Mas é isso, me conta como foi janeiro pra você, o que vocês leram, o que vocês têm pra indicar de filme também. E a gente se vê no próximo vídeo.